Quem são os feiticeiros mais fortes de Jujutsu Kaisen? Se você quer conhecer tudo sobre eles, as suas histórias, os seus poderes e curiosidades muito boas sobre esses personagens, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai sair dele falando: caraca, adquirir conhecimento. Esse não é um vídeo de lista qualquer. Então bora lá. Primeira coisa que é importante definir aqui é o que de fato são feiticeiros de grau especial. Esses basicamente são aqueles com um poder capaz de exorcizar maldições igualmente de grau especial, como por exemplo o Hanami, o Jogo e o Mahito. E a segunda coisa a definir aqui é a diferença do que seriam os feiticeiros de grau especial e aqueles que estão abaixo, como por exemplo os feiticeiros de primeiro grau e os chamados feiticeiros de primeiro grau especial, para a gente definir aqui, esclarecer quais são as diferenças, né? Feiticeiros de grau especial são os que a gente vai comentar aqui. Feiticeiros de primeiro grau, como por exemplo o Nanami, a Meimei, o Todo, etc. E o suposto nível intermediário, que seriam os feiticeiros de primeiro grau especial, que são compostos de alguns membros da família Zenin. Não por coincidência, todos eles sim dessa mesma família. Galera, esse nível de primeiro grau especial não se trata de um nível intermediário entre esses dois níveis. Não é como se esses personagens fossem quase feiticeiros de grau especial. Essa é nada além do que uma questão de formalidade e privilégio, já que não coincidentemente todos eles ali são compostos por membros da família Zenin. E por que eles são chamados de especial, primeiro grau especial? Pelo simples fato de que eles não têm a obrigação de seguirem a burocracia tradicional que os outros feiticeiros precisam seguir. Nas palavras do autor aqui, um feiticeiro de primeiro grau especial refere-se àqueles fora do sistema de escola técnica, chamados de feiticeiros ativos não graduados, cujo poder na prática é considerado de primeiro grau. Então não se trata de um nível ali quase especial nem nada do tipo, e é por isso que a gente vai falar especificamente nesse vídeo somente daqueles que são realmente os feiticeiros de grau especial em Jujutsu Kaisen. Primeiro personagem, Yuki Tsukumo. Yuki apareceu pela primeira vez num pequeno flashback do Aoi Todo, com uma aparência de motoqueira rebelde, perguntando a ele que tipo de mulher ele preferia. Foi a partir daí que Todo adquiriu esse costume. Foi ela também que introduziu ele no mundo da feitiçaria e inclusive a cicatriz no rosto do Todo foi causada por ela em um dos seus treinamentos. Ela tem uma personalidade descontraída e alegre, e entre seus colegas ela tem uma reputação de feiticeira preguiçosa que nunca assume nenhuma missão e apenas viaja pelo mundo. A realidade é que ela discorda da abordagem que a escola de Jujutsu adota. Suas crenças e pesquisas se concentram em encontrar uma maneira de fazer com que maldições deixem de existir no mundo ao invés de exorcizá-las só depois que elas aparecem. Então é tentar resolver o seu problema na sua raiz. Quando ela encontra Suguru Geto, ainda no seu período escolar, ela explica que existem duas maneiras de erradicar espíritos amaldiçoados do mundo. Sabendo que espíritos amaldiçoados surgem a partir de emoções negativas de seres humanos, a primeira alternativa seria extinguir a energia amaldiçoada da sociedade, para que não existisse combustível para que esses espíritos surgissem. Nessa hora, eles lembram de Toji Zenin, que nasceu sem qualquer energia amaldiçoada devido à restrição celestial. Inclusive é sobre esse cara que eu quero falar no próximo vídeo. Vocês fiquem atentos que, meu amigo, o cara era um monstro. E em troca de não ter essa energia, adquiriu um físico mais forte do que qualquer outro. Mas quando Toji foi procurado por Yuki, ele deu um fora nela. E agora que ele está morto, fica ainda mais difícil, principalmente porque casos de restrição celestial são extremamente raros no mundo. Então, resta a segunda opção, que é ensinar aos humanos como controlar suas energias amaldiçoadas. Ela explica que feiticeiros não geram espíritos amaldiçoados porque conseguem controlar suas energias dentro de si, enquanto humanos comuns liberam muita energia sem ter essa consciência. Por isso, o Itadori precisou passar por um treinamento na primeira temporada para controlar essa saída de energia do corpo dele enquanto assistia Senhor dos Anéis e outros filmes. Então, a conclusão é que se todos os humanos se transformassem
em feiticeiros, não haveria mais criação de novos espíritos amaldiçoados. No arco atual, ela está servindo de guarda para o mestre Tengen, para proteger ele do vilão Kenjaku, que hoje assumiu o corpo do Geto. Algo que, quando acontecer, vai ser interessante pelo fato da Yuki já ter interagido com o Geto original antes de ter o corpo possuído. Yuki possui a técnica do domínio simples, uma técnica de barreira que funciona como uma expansão de domínio a nível individual, cobrindo apenas uma pequena área ao redor do usuário. Ela serve para anular qualquer técnica adversária que entre nessa área. Nunca vimos Yuki usar essa técnica, mas sabemos que Todo herdou isso dela, como foi dito durante o arco de Shibuya, em que ele tenta usar o domínio simples para se proteger da expansão de domínio do Mahito. Yuki carrega também um pequeno espírito amaldiçoado com ela, que a gente não sabe se é usado em batalha ou se é apenas um pet. Toji Zenin também tinha um espírito amaldiçoado como pet que possuía a capacidade de armazenar objetos dentro de si, então é possível e até provável que esse espírito ajude ela em combate de alguma forma. Mas o que realmente me chama a atenção nela é o fato dela sempre, quando ela se depara com um personagem masculino, perguntar que tipo de mulher que eles curtem. Ela fez isso com o Todo no flashback entre eles dois, ela fez isso quando encontrou o Geto e também um outro colega feiticeiro que estava com ele. Então o que eu acredito é que esse tipo de pergunta ative, seja na verdade alguma condição para talvez isso colocar ela numa vantagem. Quem sabe se alguém responder a pergunta dela, ela não adquira, por exemplo, mais conhecimento do que só ela saber qual é o tipo de mulher que determinado homem gosta. Quem sabe dessa forma ela consiga extrair ainda mais informação daquelas pessoas. Porque não é à toa, ela não só pergunta isso uma vez pro Geto quando eles dois se encontram, mas quando a conversa prossegue e o outro cara lá de repente responde: "Ah, meu tipo de mulher é esse aqui". O Geto, que não sabia quem era ela exatamente, pergunta: "E quem é você?". Ele não responde a pergunta dela. Ele já estava meio que parecia suspeitando daquela pergunta que pareceu muito aleatória. E a conversa desenrola e ela pergunta de novo: "Mas você não vai responder a minha pergunta? Que tipo de mulher você gosta?". E mais uma vez ele evita responder essa pergunta. Então a gente vê cenários onde alguns personagens respondem essa pergunta e outros onde o Geto, por exemplo, não responde isso de maneira alguma, talvez ali já suspeitando que pudesse ser alguma coisa meio esquisita. Então eu acredito sim que essa pergunta não seja só uma pergunta aleatória, mas sim a forma, uma condição para ativar algum efeito que dê uma certa vantagem a ela em combate. Acredito eu, se tratando de informação que ela possa adquirir dessa forma. Segundo feiticeiro, Yuta Okkotsu. Yuta é o protagonista do mais recente filme de Jujutsu Kaisen Zero, adaptação do volume 0 do mangá que conta a perspectiva do Yuta ingressando no mundo da feitiçaria e na escola de Jutsu de Tóquio. No episódio em que o Yuji morre, lá no comecinho da história, o Gojo menciona que Yuta é uma das pouquíssimas pessoas com o potencial para superar ele próprio, junto do Itadori e do Hakari, aluno do 3º ano que estava suspenso por indisciplina e que apareceu agora no último arco. Yuta mesmo diz que a quantidade de energia amaldiçoada que ele possui é maior que a do Gojo, mas que sua energia acabaria muito mais rápido que a do Gojo, que consegue controlar muito melhor o seu gasto de energia devido ao poder dos 6 olhos. Yuji e Choso puderam dizer imediatamente pela presença de Yuta que sua energia amaldiçoada estava no mesmo nível de Satoru, com o primeiro alegando que era ainda mais assustadora e ameaçadora. Mas nem tudo são flores para o Yuta. Ele era um garoto muito inseguro quando tudo começou, sem nem sequer saber se merecia estar vivo ou não, e precisou de muito amadurecimento dentro da escola para poder ganhar confiança de si e poder evoluir. Durante a infância, ele e sua amiga Rika fizeram uma promessa de que um dia se casariam, mas depois de um acidente que resultou na morte da garota, toda a revolta, indignação e não aceitação do Yuta geraram um espírito amaldiçoado baseado na personalidade da Rika, que o perseguiu durante anos, o protegendo de perigos externos, mas também sendo extremamente possessiva, sendo hostil até mesmo com outras garotas que chegassem perto dele. Mas essa maldição foi desfeita depois que Yuta percebeu que para se livrar do espírito da Rika, ele precisava apenas
aceitar a sua morte. Então toda a história do Yuta se baseia nos 5 estágios do luto. Primeiro, negação quanto à morte da Rika. Depois, a raiva, que fez com que surgisse o espírito amaldiçoado dela, a partir dos sentimentos negativos do Yuta. A depressão, que perseguiu Yuta por vários anos, se vendo como alguém indigno de estar vivo e com uma forte baixa autoestima. Depois, a barganha, que acontece quando Yuta negocia com Rika, dizendo que daria tudo para ela caso ela fornecesse um poder capaz de derrotar Suguru Geto no final do volume 0. E por fim, a aceitação, que é quando ele aceita a morte da Rika e seu espírito amaldiçoado desaparece de vez. Yuta retornou ao mangá depois do caos que foi o arco de Shibuya. Depois de passar um tempo fora estudando na África, recebeu a missão de ser o executor do Itadori e fez um pacto para que não pudesse desobedecer essa ordem. Então, quando os dois protagonistas finalmente se encontram, Yuta consegue executar Itadori, mas usa a técnica amaldiçoada reversa para trazer ele de volta à vida, já que seu objetivo era, na verdade, cooperar com Itadori, com todo o caos que o Japão estava imerso. Então os poderes de Yuta, mais especificamente a sua enorme quantidade de energia amaldiçoada, advém de um antepassado distante, chamado Michizane Sugawara, antepassado não apenas dele, mas também de Satoru Gojo, o que torna os dois parentes distantes. Michizane Sugawara, depois de sua morte, se transformou num dos 3 espíritos amaldiçoados e vingativos do Japão, junto do espírito de Rika, que também era um desses grandes espíritos vingativos. Pouco se sabe sobre esse tal de Michizane em Jujutsu, mas esse é um personagem baseado numa figura da vida real. Sua principal fonte de poder foi por algum tempo o espírito amaldiçoado da sua amiga de infância Rika, que foi nomeada por Geto como a rainha dos espíritos de tão poderosa que ela era. No começo, acreditava-se que a energia daquele espírito foi gerada pela morte da própria garota, mas o estranho é que ela nunca foi apresentada como alguém especial ao ponto de se tornar um espírito tão forte, diferente do ancestral do Gojo, que quando vivo, era um dos ancestrais do Gojo. Então finalmente foi explicado no final do volume 0 que a energia vinha do próprio Yuta, e como ele possuía o mesmo ancestral de Gojo, isso justificou todo o potencial que ele tinha em gerar aquela quantidade de energia amaldiçoada. Rika foi um espírito difícil de ser domado por Yuta, mas que na sua forma final, quando Yuta decide entregar sua vida em troca de todo o poder que ela poderia oferecer, foi capaz de obliterar todo o arsenal de 4.000 espíritos do Geto que estavam fundidos na sua forma máxima chamada Uzumaki, além de um dos 16 espíritos de classe especial que ele tinha em posse, além do próprio Geto, que foi derrotado pelo ataque da Rika. Depois que Rika se foi, no final do volume 0, Yuta aparece no arco atual do mangá com a exata mesma representação do espírito da Rika. Então, não sabemos se aquela é a Rika original, quem sabe pelo Yuta ter aprendido a reproduzir as emoções que sentiu com a morte da Rika e assim gerando ela novamente, ou se aquilo é apenas resultado da sua manipulação da sua própria energia, que decidiu por opção modelar essa energia com a mesma aparência da Rika. Isso faz sentido se a gente parar para pensar que o Yuta no volume 0 foi capaz de transformar a energia amaldiçoada da Rika em um megafone, capaz de assim simular os poderes vocais do Inumaki, mais conhecido como Salmão. Só que só depois descobrimos que aquilo era a energia gerada pelo próprio Yuta. Então faz sentido que ele possa reproduzir não só o megafone novamente caso ele queira, como também transformar sua energia na forma da Rika original, por uma mera questão afetiva. Yuta também é capaz de usar energia amaldiçoada reversa, ainda no volume 0, como quando curou os ferimentos dos seus amigos depois de terem sido derrotados pelo Geto. E recentemente no mangá, conseguiu ressuscitar o corpo do Yuji após ele mesmo ter executado o protagonista. Durante o volume 0, Yuta recebeu uma katana de Gojo como um recipiente para canalizar a energia amaldiçoada de Rika. No início, ele teve dificuldade para focar adequadamente sua energia amaldiçoada na lâmina, e só conseguiu cortes rasos contra fortes espíritos amaldiçoados. Mas depois de muito treinamento e experiência em missões, Yuta aprende a manejar adequadamente a espada com o poder da Rika. No entanto, era uma katana padrão e não podia suportar um excesso de energia amaldiçoada, quebrando como resultado.
Yuta recebeu outra katana depois de quebrar a primeira e continuou usando ela mesmo depois que liberou o espírito da Rika original. Galera, tá gostando do conteúdo até agora? Então aproveita para se inscrever nesse momento de agora, antes da gente continuar. Se inscreve e ativa o sininho. Eu vou ficar muito feliz se você se inscrever. Então conto com a sua inscrição. Vamos continuar. Terceiro feiticeiro, Suguru Geto. Suguru Geto foi o melhor amigo de Satoru Gojo durante o período em que os dois eram alunos na escola de Tóquio. Na época, segundo o próprio Gojo, os dois eram considerados os mais poderosos, dando a entender que ambos estavam muito próximos em nível de poder. Geto ainda não tinha se tornado vilão nessa época e o flashback do Gojo conta como aconteceu esse processo de transformação. Já na sua primeira aparição no arco, Geto aparece resgatando o Tahime e diz para Gojo que ele não deve escolher os fracos para se ter numa equipe. Isso já demonstra que desde sempre, Geto costumava diferenciar as pessoas entre fracos e fortes, mesmo que em tom de brincadeira. Apesar disso, Geto era alguém que genuinamente procurava seguir a filosofia de que os fortes deviam proteger os fracos, como quando ele diz para Gojo que a sociedade devia proteger os fracos e vigiar os fortes, e que a feitiçaria existia para proteger os não feiticeiros. A missão que viria a mudar esse modo de pensar do Geto foi quando Satoru e Geto foram ordenados a buscar o chamado receptáculo de plasma estelar, uma garota que teria seu corpo assimilado pelo mestre Tengen, protetor das maiores barreiras do Japão, incluindo as das escolas de Jujutsu. Tengen, de tempos em tempos, precisava de um novo corpo para continuar existindo como um ser físico e seguir protegendo as barreiras do Japão. Então a garota teria que morrer por um bem maior, mesmo que nunca tivesse tido conhecimento disso antes. Ela era o receptáculo perfeito que nasceu para essa missão. Mas apesar da falha dessa missão representar um perigo nacional, Gojo e Geto estavam dispostos a dar o poder de escolha à garota, não obrigando ela a se sacrificar caso ela não quisesse. Só que tudo vai pelos ares com a interferência de Toji Fushiguro, que havia sido contratado para matar a garota e consegue executar sua missão, o que fez Geto passar a se questionar se valia a pena seguir protegendo os fracos, quando eles próprios, os não feiticeiros, é que eram os responsáveis pelas coisas que os feiticeiros precisavam consertar, como quando decidiram contratar alguém para assassinar uma garota inocente e depois quando viu humanos celebrando a morte dessa garota. O último gatilho que fez com que Geto buscasse um motivo para seus ideais foi na sua conversa com Yuki Tsukumo, a primeira feiticeira citada nessa lista, quando ela explica as alternativas para acabar com a existência de espíritos amaldiçoados no mundo. Quando ela diz que os não-feiticeiros são os responsáveis por praticamente todas as criações de espíritos, uma das alternativas seria transformar os não-feiticeiros em feiticeiros, para que eles pudessem controlar suas energias, e nessa hora o Geto pergunta por que não só exterminar todos os não-feiticeiros de uma vez? E o que responde dizendo que esse seria realmente o caminho mais fácil, mas que estava fora de cogitação. Então, depois de se decepcionar com os não-feiticeiros de forma exaustiva, assim como às vezes pensamos em desistir da humanidade, Geto decide seguir seu próprio caminho, abandonando a escola e criando sua própria seita. Como líder dela, ele executava milagres em não-feiticeiros que iam até ele se queixando de alguma dor, mas que no fim eram sempre espíritos amaldiçoados que os perturbavam. Com sua técnica de manipulação de espíritos amaldiçoados, ele conseguia engolir maldições, transformando elas em parte do seu arsenal. Segundo Geto, elas tinham gosto de pano usado para limpar vômito. Então já era possível ver que o Gojo parecia estar num grau muito maior de privilégio, não precisando se submeter a essas coisas para ficar mais forte e talvez não conseguindo entender exatamente tudo que o Geto passava. Ao longo dos anos, Geto acumulou mais de 4.000 espíritos, além de um dos 16 espíritos de classe especial existentes na época, e decidiu finalmente colocar seu plano de extermínio dos não-feiticeiros em prática, evento que se passa no volume 0 de Jujutsu Kaisen. Seu plano era matar Yuta Okkotsu, para depois poder dominar o espírito amaldiçoado da Rika, mas seu plano falha com o próprio Yuta conseguindo o derrotar com o poder máximo da Rika. Nem mesmo a técnica mais poderosa de Geto, chamada de Uzumaki, que fundia todos os milhares de espíritos para liberar o poder de todos eles fundidos de uma vez só, não teve qualquer chance. Por fim, caído no chão derrotado, reencontra seu velho amigo Satoru, que executa ele no final do arco.
seu corpo não foi levado para dentro da escola de novo, o que fez com que outro vilão pudesse transplantar seu cérebro para o corpo do Geto, assim consolidando o personagem que conhecemos hoje em Jujutsu, chamado de Kenjaku. Quarto feiticeiro, Satoru Gojo. Satoru Gojo é o feiticeiro mais poderoso de Jujutsu Kaisen. Também foi aluno na escola de Tóquio, depois se tornando professor dela. Durante o arco do seu passado, vemos como ele se tornou o mais poderoso, enquanto descobria o potencial de suas técnicas, como o vazio roxo, que ele usou para derrotar e matar Toji Fushiguro. Quando perguntado se numa luta quem venceria entre ele e Sukuna, Gojo diz que ele sim venceria. Gojo é tão poderoso que Kenjaku, tendo possuído o corpo de Geto, precisou formular uma estratégia para que ele fosse selado com um objeto chamado de Reino da Prisão, no arco de Shibuya, já que seria inviável tentar derrotar ele numa luta de frente. Inclusive tem um vídeo aqui no canal excelente contando em detalhes como foi esse processo de tentar selar o corpo do Gojo, galera. Vai estar linkado no final desse vídeo aqui, ó. Se liguem. Seus alunos falharam em tentar recuperar Gojo durante o arco, mas agora seguem na esperança de tentar retirar o selo dele. O mestre Tengen, que a gente já comentou aqui antes, deu a eles o fundo do Reino da Prisão, um outro objeto que pode ser acessado por uma feiticeira viva há 1000 anos chamada de Hana Kurusu, que se autodenomina de a Anja. Sua técnica é capaz de cancelar qualquer técnica e por isso os alunos precisam encontrar ela e conseguir a sua ajuda. O poder ocular do Gojo se chama Seis Olhos. Isso provavelmente é uma referência aos 6 reinos do Samsara, da religião budista que é muito presente na série. Acredita-se que cada um dos nossos pensamentos e das nossas reações pertence a um desses 6 reinos. A cosmologia budista declara que o universo atravessa continuamente várias etapas, sendo que cada uma dessas etapas possui um ciclo de nascimento, desenvolvimento e declínio que dura bilhões de anos. E em cada etapa de nascimento e desenvolvimento existem os 6 reinos. Esse conceito também serviu como base para a criação dos 6 caminhos do Pen em Naruto. Essa é uma técnica hereditária muito rara da família Gojo, uma das 3 grandes famílias de feiticeiros no mundo de Jutsu, que concede ao usuário uma percepção além do normal do que acontece ao seu redor e a capacidade de utilizar o poder do ilimitado, que é a manipulação do espaço, em seu potencial máximo. É dito também que Satoru Gojo é o primeiro feiticeiro a nascer com o ilimitado e os 6 olhos ao mesmo tempo nos últimos 100 anos. Os 6 olhos fornecem ao usuário uma vasta percepção do seu arredor e um imenso poder de processamento cerebral, permitindo com que ele manipule com precisão os poderes do ilimitado a um nível atômico. Cada uma das técnicas do ilimitado requer uma manipulação complexa de energia amaldiçoada, tornando o uso dos olhos crucial para utilizar as técnicas amaldiçoadas do ilimitado em seu potencial máximo. Os 6 olhos também fazem com que a energia amaldiçoada do usuário seja utilizada de forma incrivelmente eficiente, gastando somente o necessário para conjurar suas técnicas. Tanto que a quantidade de energia amaldiçoada desperdiçada quando o usuário ativa uma técnica amaldiçoada é infinitesimalmente próxima de 0. Por isso, um usuário adequado dos 6 olhos, como o Gojo, nunca fica sem energia amaldiçoada. Esse poder ocular também pode ser usado para permitir que o infinito ilimitado do Gojo, que é o que protege o corpo dele, fique num modo automático, sem que o Gojo precise estar concentrado. Isso permite que ele leia instantaneamente a direção de um projétil que se aproxima usando sua massa, velocidade e forma, entre outros fatores. E como ele trabalha esses 2 poderes em conjunto, usando o radar dos olhos para absorção de informação e processando as informações no seu cérebro, ele consegue saber quando melhor usar o poder de manipular o espaço, além da precisão de não desperdiçar energia enquanto usa as suas técnicas. E por que ele precisa manter os olhos vendados ou com óculos escuros? Porque essa constante e excessiva entrada de informações enquanto o Gojo usa o poder dos 6 olhos prejudica o cérebro dele. E para evitar que ele sofra alguma lesão no cérebro, ele mantém a sua técnica amaldiçoada reversa ativada para curar as células do seu cérebro a todo momento. Nas palavras do autor,
abre aspas, se ele não estiver cobrindo os olhos, mesmo enquanto usa a técnica amaldiçoada reversa para manter seu cérebro regenerado, ainda é um pouco cansativo para ele. Fecha aspas. Então, o ato de não cobrir os olhos aumenta a entrada do fluxo de informações, que aumenta o trabalho do cérebro, precisando necessariamente de mais energia ainda para manter o cérebro fresco. Então, um dos motivos para ele usar uma venda ou óculos escuro é pura conservação de energia, por mais que ele já seja capaz de conservar muito dessa energia por causa do seu poder ocular. Mas óbvio que cobrindo os olhos ele não fica completamente cego. Ele ainda consegue enxergar resíduos de energia amaldiçoada, mas de forma mais limitada. Além dos 6 olhos, Gojo também consegue criar técnicas de barreiras simples, como uma cortina que ele usou durante o volume 0. Consegue se teleportar devido à capacidade de manipular o espaço, como quando parou a luta contra o Jogo para buscar o Itadori. Ele também tem o poder do infinito, que impede que qualquer um consiga tocar no seu corpo, desacelerando de forma infinita até ficar praticamente parado. Assim como entre os números 0 e 1 possuem infinitos números, cada vez que você fraciona eles mais. Tem o poder do lapso azul, que cria um vácuo no espaço, obrigando o que estiver ao redor a ser puxado por essa força gravitacional, mas sem distorcer os seus corpos, apenas puxando e provocando um impacto. Tem o poder do lapso vermelho, que é a inversão do azul, que ao invés de puxar, repele com a mesma força gravitacional, gerando uma onda de choque. E o vazio roxo, criado através da união das duas técnicas anteriores, resultando numa impossibilidade que apaga qualquer matéria existente que for pega no caminho, deixando apenas um espaço vazio sem qualquer átomo. E por último, sua expansão de domínio chamada de vazio ilimitado, que caso você seja pego por ele, receberá uma quantidade infinita de informações até o seu cérebro fritar por completo, levando você à loucura ou até à morte. Espíritos amaldiçoados poderosos como Jogo conseguem resistir por algum tempo por terem a capacidade natural de se regenerarem. Assim como Gojo faz com sua técnica amaldiçoada reversa, mas um ser humano comum certamente vai acabar. Se sofrer as consequências da sua expansão de domínio por pelo menos 1 segundo, já será suficiente para matar por completo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu muito mais trabalho do que eu pensava que ia dar, mas foi um resultado extremamente gratificante poder ir pesquisando e, cara, deixando a parada realmente recheada de informação para vocês. Como eu falei, seja história dos personagens, os contextos deles, os seus poderes, teorias, curiosidades, enfim, muito. Esse vídeo ficou maneiro. Então, se você não for inscrito no canal, ficou até o final, pelo amor de Deus, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação, que de vez em quando sai uns vídeos de Jujutsu aqui nesse mesmo nível, beleza? Até a próxima, tchau!